do Mengão, aquele abraço. Sou Alan dos Santos, falando do seu canal Fla-Tudo, canal da galera. Voltamos com tudo aí nesta tarde de quarta-feira, né? Tempo chuvoso, tempo enjoadinho, mas a gente está aqui trabalhando firme e forte aí, trazendo novidades para vocês, né? Dirigentes do Flamengo se reúnem por Léo Ortiz, deve aumentar essa proposta aí, né? Sassuolo confirma rescisão de contrato com Matias Vinha e veja aí os valores, eu vou passar os valores de todos detalhados aí de quanto pode custar para os cofres rubro-negros o uruguaio lateral esquerdo aí, né? Matias Vinha. 1 bilhão. Flamengo faz revelação do caixa e a torcida fica alvoroçada. É isso mesmo, galera. Tem muitas notícias aqui, fora outras notícias que nós temos aqui para dar para vocês. Mas antes de mais nada, eu peço que você enfie aí o botão no like aí, curta bastante, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos aí às notícias do Flamengo. Vamos falar de Thiago Maia, né? O Internacional intensificou aí nos últimos dias aí os seus esforços para contratar o volante Thiago Maia do Flamengo, né? Enviaram a primeira proposta de 3 milhões de euros, prontamente foi recusada. Agora eles enviaram aí uma segunda proposta aí, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, né, essa nova oferta aí, né, do time colorado por Thiago Maia é de 3 milhões de euros, né, mais um adicional de 800 mil aí, euros em metas batidas aí por 50% dos direitos econômicos do jogador. No caso, se caso ele chegasse a bater algumas metas, o Flamengo receberia aí um montante de 3 milhões e 800 mil, né, euros. O Flamengo quer 5 milhões de euros. A pedida do Flamengo é de 5 milhões de euros. Ainda está longe ainda de fechar o contrato ainda, né? A oferta anterior já não tinha agradado. O Internacional vai ver se consegue aí essas negociações, negociar com o Flamengo. Mas assim, se já chegou a soltar 800, o Flamengo pode fazer uma contraproposta desses 3 milhões, em vez de ser 3 milhões, de repente chega aí a 3 milhões e meio e o Flamengo aceite aí mais meio milhão aí em metas batidas. Aí pode ser que o Flamengo feche. Não é do interesse do Flamengo contar com o jogador para este ano, né? Mas em caso o Flamengo não vai dar o jogador de graça para o Internacional. Todo mundo está fazendo jogo duro para o Flamengo. E o Flamengo, obviamente, que vai fazer jogo duro também, né? Coloca nos comentários aí se você liberaria já nessa segunda proposta aí o Thiago Maia ou esperaria aí, né, um pouco mais tarde aí, para ver se arrancasse um pouco mais de grana aí do Internacional ou de qualquer outro clube, né, interessado. Segundo o portal GE, o antigo sonho do Flamengo aí tá negociando com o Botafogo. É isso mesmo, né? O Botafogo tem negociações avançadas aí com o volante Wendel, né? Jogador que pertence ao Zenit da Rússia, né? O Alvinegro ofereceu aí um empréstimo que pode ter uma obrigação de compra caso o volante cumpra aí umas metas pré-estabelecidas no contrato, né? Apesar do time russo já ter liberado aí a negociação, o treinador do clube, Sergei Semak, discorda aí, né, desse empréstimo, ele que conta com o jogador, né, acha que o jogador é importante para a sua equipe nessa temporada. O Flamengo que tentou, na temporada passada, tentar contratar, mas não conseguiu aí, né, a liberação do clube russo. O clube russo é difícil aí. Agora vamos ver aí se o Botafogo consegue tirar, né? Eu vou torcer para não conseguir tirar nada, né? Eu quero mais que o Botafogo se dane, né? Mas vamos lá, vou torcer contra mesmo. Coloca nos comentários aí o que você vai fazer. Nem tudo foi flores aí para a dupla Bruno Spindel e Marcos Braz lá na Europa, né? Conseguimos a contratação do Matias Vinha, né? Vamos falar dele também, né? Conseguimos aí estar perto de fechar com o Domingos Duarte, né? Mas o Flamengo meio que recusou, né? Por causa do Léo Ortiz. A gente vai falar do Léo Ortiz também nesse quadro ainda, nesse vídeo. Mas o Flamengo que esteve ali para contratar, esteve lá na cidade de Sevilha, né? Na cidade do Real Betis, para contratar Luiz Henrique, né? E ficou frustrado, né? O Real Betis não
vendeu, não emprestou e parece que está negociando aí, recebeu uma oferta aí que provavelmente eles vão abrir mão aí, vão negociar. Trata-se aí, né, do Red Bull Leipzig, né, time da Alemanha, enviou uma oferta próxima aos 20 milhões aí de euros para contratar o jogador. O Flamengo prontamente não vai conseguir, não vai tentar cobrir essa proposta. O Flamengo não tem grana para cobrir 20 milhões aí de euros, né? E ele deve estar se transferindo aí, está fechando aí já com seus contratos aí, deve estar se transferindo essa semana, né? Se tudo ocorrer, tudo der certo, para a Alemanha, e o Flamengo vai voltar com as mãos, né, abanando pelo menos da cidade de Sevilha, né? Vale lembrar que o Flamengo teve sucesso, Marcos Braz teve sucesso aí na contratação de Matias Vinha. E a gente vai falar aí dos valores, né, de qual os valores aí que o Matias Vinha chegou, né, e vai chegar para o Flamengo. Tem novidade. Depois de muita insistência aí do Flamengo, né, a Roma vendeu aí, né, conseguiu, abaixou, né, a pedida que era de 10 milhões de euros, né, sobre o Matias Vinha, mas você sabe que se o Matias Vinha bater uma série de metas no qual está acordada com o Flamengo, você sabe que o Flamengo poderá pagar mais do que os 10 milhões de euros? Não sabia? Vai ficar sabendo agora. Já tem uma boa notícia que eu já vou soltar de antemão. O Sassuolo já liberou em oficial, né, o atleta. O atleta já não pertence mais, já não está em empréstimo mais, ele já está voltando para o time da Roma e ali está próximo, cada vez mais próximo dele vir para o Brasil, né, e realizar os exames médicos aí, se integrar aí ao elenco rubro-negro, né? Falta detalhes, ele tá ainda na Itália ainda, né? Já se desligou do Sassuolo, já se despediu de seus colegas, está voltando para o time da capital, no time da Roma, e ali aonde vai ter feito ali os trâmites finais ali, né, e o desligamento do jogador. Então falta muito pouco aí para que o Flamengo solte aí nas suas redes sociais, em definitivo aí que o Matias Vinha é jogador contratado do Flamengo. Vamos aí falar dos valores, né? Depois de muitas conversas, o Flamengo chegou a um acordo com a Roma. Então o Flamengo vai fazer o que? O Flamengo vai pagar 8 milhões e 100 mil aí de euros por ter o passe do lateral da seleção uruguaia, lateral esquerdo Matias Vinha. Além disso, a diretoria do Flamengo também aí comprometeu-se a pagar mais de 1 milhão de euros em bônus de conquista de títulos, né? Alguns títulos, algumas metas, o Flamengo, esse valor chegaria a 9 milhões e 100 mil. Caso o Flamengo vença a Copa do Brasil, o Flamengo pagaria mais 500 mil euros, o que chegaria a um total de 9.600. E em caso de o Flamengo bater, né, ser campeão da Libertadores da América, o Flamengo totalizava ali 100 milhões de euros e 100 mil aí para a contratação de Matias Vinha. Então, a Roma fez um excelente negócio. A pedida dos 10 milhões de euros o Flamengo pode ainda ter que pagar ainda, e até um pouco mais, ainda 100 milhões a mais aí, caso o Flamengo bata campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana, e ele venha bater algumas metas aí que já estão sendo acordadas. Então tá aí essa informação que nós temos. Mas para você venha entender, Matias Vinha está muito perto, aí, está muito próximo aí de fechar aí, de assinar a assinatura completa aí, de estar desembarcando no Rio e ser oficializado aí, jogador do Flamengo. Então tá tudo certo aí. Vamos falar de Mateuzinho agora. Segundo as informações aí do GE, né, no portal GE, do Globo, o Corinthians ofereceu cerca de 3 milhões aí para ter Mateuzinho, e na oferta alvinegra ainda estaria pagando aí mais 1 milhão de euros caso o lateral batesse metas estabelecidas. Depois de deixar o Flamengo rumo ao Corinthians, Fabinho Soldado pode ter papel fundamental nessa negociação. O ex-gerente de futebol do Flamengo é visto como um trunfo aí pela equipe paulista, né? Mas
a equipe do Paulista desistiu aí. Mateuzinho já tinha chegado até e treinar, estava lá em São Paulo, e o Flamengo pediu o retorno aí, ele retornou ao Rio de Janeiro. Vamos lá, né? Essa história do Mateuzinho com o Corinthians é meio complicada. Por quê? Tava tudo certo. O Flamengo tinha acertado já a ida do Mateuzinho, né? Tanto é que o Mateuzinho já tinha ido para lá, mesmo sem assinar. O Flamengo deu o voto de confiança aí para o Corinthians, mas mais uma vez aí, né, o presidente Augusto Melo, ele é o cara que quer comprar Deus e o mundo sem ter R$1 no bolso. Então a verdade é essa, né? Se tiver algum corintiano aí me escutando, me desculpa, meu querido. A verdade é essa, o presidente de vocês são loucos, né? Não tem o canto da torcida de vocês lá, que é o bando de louco, caiu como uma luva pro presidente de vocês. O presidente do Corinthians, ele é maluco, ou ele é louco, ou ele é outra coisa parecida. Vamos lá para falar desse desfecho aí, né? Antes de cancelar o empréstimo, o Corinthians tentou renegociar com o Flamengo. 3 pontos tem que ser chamado a atenção. O primeiro ponto deles era que o Clube Paulista queria receber cerca de 20%, né, de uma taxa chamada taxa de vitrine, caso o Flamengo vendesse ou viesse vender o atleta quando ele estivesse emprestado. Assim como aconteceu lá com o Jean Lucas, né, do Santos. Lembra que estava lá o Jean Lucas? Estava no Santos, o Flamengo foi, pintou uma oferta, o Flamengo foi e vendeu. Para que ele não acontecesse aquilo que aconteceu com o Santos, o presidente queria ali 20%, né, de taxa de 20% do valor negociado, seria 20% ali que o Flamengo teria que pagar, né, por uma chamada taxa de vitrine. Assim como aconteceu com o Suaçuolo. Outra coisa também, o segundo ponto seria um valor de compra pré-fixado em 6 milhões. O GE afirma que são 4 milhões, né, 3 milhões mais 1 milhão. Eles falam aí de 6 milhões de euros, né, além de ter uma cláusula que permitiu o retorno, além de ter uma cláusula que não permitiu o retorno do atleta imediato. Esse era o terceiro ponto. O segundo ponto era ter 6 milhões ali pré-fixado, e depois o Flamengo não poderia chamar. Se caso acontece o Flamengo vendesse o Wesley, vendesse o Varela, ou acontecesse alguma coisa de um desses jogadores, né, se machucarem gravemente e ficar fora por muito tempo, o Flamengo ter que buscar aí um novo lateral, e não ter tempo, o Flamengo retornaria com ele, com o Mateuzinho. E o Corinthians queria brecar isso, né? E com o Mateuzinho reintegrado ao elenco do Flamengo, o Flamengo repete aí a dose do último domingo, que terá aí, né, 2 jogos aí, nesse último sábado, no sábado agora, dia 27, o Flamengo enfrenta a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro, né, já com alguns reforços aí, provavelmente a vinda do Thiago Maia, Pablo e o lateral Mateuzinho poderá estar integrando esse time contra a Portuguesa. E o Flamengo também, nesse mesmo dia, no dia 27, estará jogando contra o Orlando City, lá em Orlando, né? O segundo amistoso aí, né? Fazendo o fechamento de amistosos aí nos Estados Unidos. Então tá aí. A situação do Mateuzinho é a seguinte: o Corinthians ainda não desistiu completamente do lateral, mas tá aquela enrolação, né? Então também, se você fosse Flamengo, também não é abrir a mão não, do jogador tão barato assim, né? E de uma forma tão escancarada assim, até mesmo porque o Flamengo passa por dificuldades de contratação. Todos os times querem dificultar a vinda para o Flamengo. O Flamengo também vai ficar facilitando para ninguém, né? O gerente de futebol rubro-negro, que estava nos Estados Unidos junto com a delegação do Flamengo, vai assumir aí o cargo de diretor de futebol do Corinthians, né? O Flamengo aí já comunicou a saída do gerente de futebol, né, Fabinho Soldado. O profissional acertou com o Corinthians e vai assumir a função de diretor de futebol. O Fabinho estava nos Estados Unidos, né, junto com a delegação rubro-negra, mas já se desligou e é esperado já em São Paulo nos próximos dias. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o gerente de futebol, Fabinho Soldado, não trabalha mais no clube. O profissional aceitou a proposta do Corinthians e já desligou-se do rubro-negro. O presidente Rodolfo Landim falou sobre o trabalho realizado, desejou sorte no próximo desafio e informou aí o Flamengo, né? Então tá aí, né? O Flamengo que já fez o desligamento, né, do Fabinho Soldado, Landim, né? Tem até um vídeo, né, no X,
que o Landim fala ali sobre a saída do Fabinho Soldado, poderia ter levado o Juan também, né? Seria melhor também, graças a Deus. 2 ínguas aí, não servia pra nada nele. Já pode estar fazendo seu trabalho lá, né? No Corinthians, lá ou onde for. A torcida já elegeu aí. Segundo os torcedores aí, acham que Diego Ribas poderia ser esse diretor de futebol do Flamengo aí, né? Ele que recentemente se aposentou, né? E tem o seu canal no YouTube, parece que também trabalhava na Esporte, né? Esporte TV também, né? Como comentarista esportivo. E tá aí, Diego Ribas foi eleito aí, né, pela torcida aí, seria um bom nome para que ele viesse assumir. Na minha opinião, humilde opinião, eu discordo plenamente, né? Eu preferia a vinda do Petkovic que tem uma ideia mais estrangeira, tem uma ideia mais profissional, tem uma ideia... Ele que fez curso também, né? E trazer um cara que não tem experiência já trabalhando, eu traria o Petkovic, é um cara mais sisudo, é um cara que bate mais de frente, é um cara que não tem a característica de paizão, assim como o Diego Ribas. Apesar de quando o Diego Ribas era capitão do Flamengo, quando ele tinha que dar expor e chamar atenção, ele chamava também. Você pode ver alguns vídeos aí no YouTube, alguns vídeos aí, que ele, quando tinha que bater de frente com alguns jogadores ali dentro, ele se impunha como o capitão da equipe. Então pode ser que ele seja até um bom diretor de futebol, né? Eu não sou o dono da verdade, a minha opinião, eu iria em cima de outros. Na verdade, o meu sonho aí seria o José Bozo. Esse sim, mas o Flamengo talvez não vai chegar lá, né? Nós sabemos disso. Nessa manhã de quarta-feira, o Flamengo divulgou o orçamento previsto para a temporada 2024, né? Com valores que superam a casa de 1 bilhão. Além disso, né, o Clube Carioca informou que será feito o balanço estipulado para o próximo triênio, 2024 até 2026. Novamente, com ganhos acima de 1 bilhão, né, como já aconteceu nos primeiros anos do mandatário Rodolfo Landim, né, no ano passado o balanço financeiro registrou aí um faturamento que ultrapassou a marca de 1 bilhão e 300 milhões aí, né, de reais, né, de faturamento, o que mostra a força da equipe de Rio de Janeiro, né, quando as questões são questões financeiras. Mesmo com um ano esportivo ruim, o Flamengo bateu recordes aí, né, e espera bater ainda mais esses recordes aí. A torcida está comemorando, mas é aquele negócio, nós faturamos 1 bilhão, mas também nós gastamos muito. Nossos salários, nossa folha salarial é muito alta, né? Ainda mais quando a gente não faz o que devíamos fazer, né? Contratar o Bruno Henrique, repatriar o Bruno Henrique, né? Com 3 anos de contrato, pagando o dinheiro que está pagando com o futebol que ele está rendendo, Gabigol seria outro nome também que pode estar sendo vinculado aí. Tem que ser estudado, Reforma, jogador, nenhum jogador é para sempre. O Zico, que era o Zico, passou, né? Então, tá aí. A gente tem que ser duro em certos tipos de atitudes. Quando o Fabrício Romano, né, o Flamengo que tem interesse aí, né, na contratação de um volante, apesar de um zagueiro ser a prioridade, né, no caso o Léo Ortiz, mas de acordo com o jornalista italiano, o Flamengo desistiu de tentar fechar acordo com o Marco Antônio, né, da Lazio. Ele está sendo emprestado para o PAOK, lá tem sofrido algumas lesões, o Flamengo desistiu. Tá? Vale lembrar também que o Flamengo está aí com um namoro aí com o líbio Al-Musrati, né, do Braga. E nós vamos falar dele agora. Os torcedores levaram um susto aí quando ouviram o nome do Al-Musrati, né, Al-Musrati, né, jogador do Braga, né. E tem uma notícia boa aí. Com a provável venda, né, do Thiago Maia ao Internacional, o Flamengo pode estar vendo com bons olhos a chegada do líbio, né, do Al-Musrati. E agora parece que o Braga pode estar facilitando aí se tudo der certo. O jogador que está atualmente no Braga de Portugal, né, e ele quer a saída, ele quer respirar novos ares, né, o clube português deu indícios aí que pode facilitar a saída do Al-Musrati, né, de acordo com o jornalista Fabrício Romano, que é um jornalista especializado em transferência, um dos melhores do mundo, né, ele fala o seguinte:
a equipe está fechando a contratação com o jogador Chernobyl do Paris Saint-Germain, outro volante. Né? As conversas estão avançadas, os exames médicos acontecerão nos próximos dias. O jogador que atua na mesma faixa de campo que o Líbio, e já existem conversas do Flamengo com o Braga para uma liberação por empréstimo com uma opção de compra. Ainda que tenha Eric Pulgar e Alan na posição, o rubro-negro quer mais uma opção aí para este setor, né? Então tá aí, né? Al Musrati pode estar chegando no Flamengo, essa situação de compra aí do Chernobyl do Paris Saint-Germain pode facilitar aí a vinda do Líbio para o Mengão. Você gostaria? Dizem que ele é bom de bola. Eu não sei, mas talvez você saiba. Se você já viu ele aí, coloca nos comentários aí, bacana. Quero saber. Vamos falar aí do Léo Ortiz no Flamengo. É isso mesmo, né? O Flamengo vai se movimentando no mercado, né? Alguns jogadores vieram, alguns jogadores não vieram, como foi o caso de La Cruz e Matias Vinha vieram para o Flamengo, mas o Léo, o Luiz Henrique, né, não conseguiu. O Flamengo nem sempre a gente consegue, é assim mesmo, né? Agora o Flamengo volta a focar aí no alvo principal aí da zaga, né? O zagueiro Léo Ortiz do Bragantino. De acordo com o jornalista Igor Rodrigues, né, depois das negociações serem paralisadas nos últimos dias, né, o Flamengo irá retornar a negociação aí, né? O Flamengo só está esperando a chegada aí dos Estados Unidos. A delegação está toda lá nos Estados Unidos, junto com o Tite. Segundo informações aí, Landim, Braz e Spiller irão se reunir para aumentar os valores aí da proposta por Léo Ortiz. Vale lembrar que quando o Red Bull ficou sabendo que o Flamengo estava para contratar o Domingos Duarte, né, do Getafe, né, o Domingos Duarte, inclusive, o Flamengo pôde ter perdido aí uma boa oportunidade, já que o Flamengo iria pagar apenas 2 milhões aí, e parece que ele está se transferindo aí para o Besiktas da Turquia, já que o Flamengo colocou ele em stand-by. Se colocou em stand-by, o time foi lá e vendeu para outro. É assim, o negócio é dinâmico, o futebol é dinâmico. Então o Flamengo poderá agora estar fechando aí com o Red Bull Bragantino. A pedida era de 12 milhões, agora a pedida caiu aí para a casa de 9 milhões de euros. O Flamengo, que já tinha feito uma oferta de 6 milhões e meio, né? Mas não foi aceita. Agora o Flamengo vai se reunir, né? Bruno Spindel, Landim, né? E Marcos Braz vão se reunir ali, né? Vai chegar no departamento financeiro, eles devem aprovar e devem aumentar essa pedida aí e devem jogar aí na casa de 7 milhões e meio, né? E fazer aquelas metas, né, de títulos, de metas batidas aí, até chegar os 9 milhões pedido pelo Red Bull Bragantino, assim como foi feito com o Matias Vinha. Dessa forma, eu creio que a negociação vai rolar. Galera, coloca nos comentários se você acredita. Se for dessa forma que eu tô falando, eu acredito. Muito obrigado se você estiver até aqui comigo. Fique com Deus. Isso aqui é Flamengo. Fui!